Então, meus queridos, terminando aí a parte sobre ética contemporânea, vamos falar aí sobre ética e vida. Então, vamos lá. Então, como a gente está falando da contemporaneidade, é importante entender como é esse mundo nosso, né? Porque a gente está falando do hoje. Como que ao perceber o nosso mundo de hoje, historicamente, culturalmente, pelos avanços científicos, a gente começa a interpretar ou classificar algumas ações e funções que vão da ordem da medicina até sobre essa interpretação de cunhos mais globais. Por que eu falo isso? Porque a gente vive hoje num mundo extremamente globalizado e às vezes a percepção do outro é atravessada pela nossa percepção. Então a gente tenta balancear isso e uma dessas balanças é através da ética. Essa ética que vem sobre certos e errados, quem que é esse homem moderno, ou a condição desse homem moderno. Essa é a grande chave que a gente tem para pensar um pouco sobre essa ética e vida hoje. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o avanço da medicina e com isso a genética. Questões como manipulação genética, a criação de um ser ideal através dessa manipulação genética. Olha como ela altera a nossa percepção. E isso faz com que alguns procedimentos eles tenham que ter um certo cuidado. Qual que é o certo ou errado disso? Porque se nós vamos estar mexendo com vidas, vamos envolver vidas, até onde é possível esse tipo de alteração? Imagina hoje vocês podem ter o filho de vocês descobrem lá quando ele nasce um certo gene que serve para algo correr melhor. Ah, eu quero que meu filho seja um corredor. Você altera ele. Ou você descobre lá desde antes dele nascer que ele possa ter algum problema genético e você pensa no aborto por causa disso. Então isso é algo complicado de se pensar. Esse conhecimento do ser desde antes do seu nascimento, o que isso pode ser bom e ruim? E aí a gente está falando dessa vida em si. Como exemplo aqui, tentando fugir um pouquinho, nos comitês olímpicos, né, do esporte, hoje a medicina esportiva ela tem uma condição de perceber se um atleta ele é mais apto para tal esporte ou mais apto para outro esporte. Então você já faz uma seleção através dessa genética, desse conhecimento, desses genes dele. Se ele tem uma fibra muscular melhor para correr, para saltar. E aí se você pensar dessa forma das Olimpíadas, se você está criando e selecionando uma pessoa para ser daquela forma, o que tem de ético nisso, de certo nisso? Você poder escolher como, então isso imputa, esses valores da vida imputam muito nesse sentido. E tem que se ter muito cuidado, porque são princípios que cada vez mais vão estar aí, esse conhecimento. E aqui, nessa primeira parte, eu falo especificamente dessa parte da genética. Porque a genética tem muito, é algo que é muito custoso hoje. E na condição seguinte, você vai poder fazer experimentos com seres humanos. Através da fertilização, a escolha de quem vai ser, qual o óvulo, qual o espermatozoide. E a parte natural dessa relação, da fecundação, ela é meio deixada de lado. Então, olha, a interferência do homem acionando esse pensamento sobre uma certa moral.
E aí a gente pode partir disso e pensar o seguinte: os direitos humanos sobre as extensões e expressões sobre, sobre a morte, um aborto, uma pena de morte. Como que isso vai influenciar diretamente na vida? Se você pega o exemplo de um presidiário que vai no corredor da morte, que alguns países do mundo têm, o que é você tirar a vida de alguém? Se a gente sabe que pelas leis o sistema carcerário ele serve para que essa pessoa que cometeu determinado crime ela possa se redimir lá dentro, saindo do convívio social para depois retornar ao convívio social e continuar a sua vida, continuar as relações, porque é isso que tem essa postura do ser humano em si, das suas convivências. Aí você acusa uma determinada pessoa por um determinado crime à pena de morte. Você vai excluir todo o direito de vida dela. É lógico que a partir que ela fez o crime, as leis, elas têm suas estruturações, o seu pensamento através de uma certa ética, de uma certa moral, de uma certa condição coletiva diante de uma sociedade que vai entender que aquilo é crime, aquilo não é, como é. E aí pensar esses vários crimes, e aí eu falei lá no começo sobre a globalização, olha como em alguns lugares do mundo você tem penas de morte por você ter um tipo de sexualidade, por você ter um tipo de religião, e como isso afeta a percepção de todo mundo. Você começa a discutir e pensar o outro em função, em função de si, em função da sua carga moral e ética. Então você pensa sobre esses desígnios da morte em função daquilo que é apresentado para você. É lógico que se algo muito ruim aconteça com sua família ou alguém próximo a você, talvez o seu pensamento mais natural seja extinguir aquela pessoa da face da terra. Mas se isso fosse possível para cada um, se bobear, o mundo não teria ninguém. Por isso aí os conjuntos de lei para tentar também excluir essa natureza, esse pensamento mais passional e emocional do homem. Certo, meus queridos? E aí a gente vai falar também sobre o princípio de igualdade, que vai falar de um pouco de uma estrutura social que a gente tem que viver em função dos diferentes. E isso, se você pensar o que é o racismo hoje, porque você vê pessoas de cores diferentes, isso causa uma angústia tão grande, conflituosa, que você acaba que você exclui um e elege o outro com um poder hegemônico. Por que que você mata um, prende um e liberta ou salva o outro? Então isso faz parte também desse caráter do qual, porque essas interpretações, como você enxerga o outro, através da sua raça, através da sua orientação sexual, através da sua religiosidade, você pode ter preconceitos e através desses preconceitos você vai silenciar a voz do outro, você vai silenciar a vida do outro, você vai silenciar um pertencimento desse outro diante de um grupo, diante de um entorno social. Então, entender e discutir o homem, ou como o homem, a condição de um homem viver de uma forma mais próxima, é esse o modelo dessa ética e vida na contemporaneidade. E no mundo de hoje é extremamente difícil, porque a gente tem, se a gente for pensar, estratificações sociais também, que separam um pouco. O que é essa separação, estratificações sociais? O rico e o pobre. Por que alguns têm muito e outros têm pouco? Isso é uma condição também de você se perceber nessa vida em conjunto, nessa vida que procura por uma certa igualdade. Então não é
algo que a gente deve excluir, ou fingir, ou pensar que isso não deve acontecer, porque muitas vezes nós estamos numa condição social que nos dá uma condição muito de favorecimento. A gente tem que pensar no todo. E aí pensar nesses entornos. Eu acho que o princípio aqui, e que fecha esse capítulo, é isso. O que são os outros, que vão de um pensamento, de uma medicina, de um genético, de um avanço científico e tecnológico, para tentar perceber a vida e o homem, as condições de leis que vão também ser acionadas para falar sobre esse homem, para direcionar esse homem, e termina-se nesse princípio de igualdade que é a relação entre esses homens, sobre uma ótica ética, daquela que você consegue entender, interpretar, ter relações mais fluidas. Certo, meus queridos? Eu sei que a gente já passou um monte de atividade, mas se vocês quiserem, na página 56 tem um textozinho rosa aí, dê uma lidinha nele, que eu acho que vai fechar bem esse nosso capítulo. E aí, para o próximo capítulo, partimos para o pensamento político na antiguidade. Certinho? Então, até.